Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vieram, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando a missa do 7º dia, do Antônio Carlos, o Caio e da nossa querida Josefa. E nós acreditamos que ressuscitaram. Aqui a capa da nossa revista Brasil Cristão, em que a Josefa está beijando os pés de Jesus. E ela mesma disse que foi muito tocante para ela. Foi uma experiência maravilhosa de Deus. Aqui temos mais outra capa também, onde ela aparece. E louvamos e agradecemos a Deus, que mandou seu Filho para nos sustentar durante a caminhada. Porque Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Ele é o nosso sustento. Recebemos a força, porque Ele nos alimenta. É Jesus presente com cada um de nós. Nós precisamos de alimento. Sem o alimento nós ficamos fracos. E Ele diz que Ele é o nosso alimento, o nosso pão que dá vida para cada um de nós. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. As pessoas ressuscitadas que estão no céu não têm mais fome e sede, porque estão com Deus, vendo Deus, encontraram Deus. Nós cremos, temos a fé. E a nossa querida tinha a fé. Era católica praticante. Recebia o pão da vida, o sustento. Recebia o próprio Jesus. E tinha comunhão com Jesus durante a caminhada. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. É a nossa fé. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Creio na vida eterna. Creio na ressurreição dos mortos.
que estão melhor do que a gente, estão vendo Deus. A igreja primitiva era uma igreja eucarística, celebrava na ceia, e Jesus, o pão da vida, vinha para eles. E quando veio a perseguição, não tinha medo, porque tinha força de Jesus dentro deles. Saulo devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los da prisão. E os apóstolos se dispersaram. Foi uma graça, foi uma bênção. Que eles foram por todos os cantos e pregaram a palavra de Deus. Não é? Tinha a força de Deus que estava neles, a força de Jesus. Dispersados, todos aqueles foram dispersados, iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, por exemplo, foi para a cidade da Samaria e anunciou Cristo. Mas é Cristo ressuscitado, o pão da vida que estava nele. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unanimemente o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. É a presença amorosa de Jesus ressuscitado que vem para nós no pão da vida. Então, aquela primeira comunidade era eucarística. A presença amorosa de Jesus neles. De muitos possessos saíram os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Tudo se torna para o bem daqueles que amam a Deus. Passa por dificuldades, passa pela cruz, mas depois da cruz vem a ressurreição. Vem uma vida nova. Depois de uma doença, vem a vida em abundância. Nós com Deus para sempre. Deus conosco, começando agora na Eucaristia. Deus conosco para sempre, no coração, agora. E a passagem é tranquila para estar sempre com o nosso Deus. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós lembramos a Páscoa do Senhor Jesus. E o ressuscitado se torna presente. Ele diz, eu sou o pão que dá vida. E como que algumas pessoas dizem que não tem tempo para vir e se alimentar? E estas pessoas sempre tomam sua refeição, mas a refeição mais importante não tem tempo. E ficam com anemia espiritual. Como nós precisamos de Jesus Cristo durante toda a nossa caminhada. E recebemos Jesus Cristo inteiro. Recebemos Cristo, Deus. Recebemos o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. Eu acho que nós temos que tirar grandes conclusões para cada um de nós, não é? Grandes conclusões. Esta vida é passageira, mas vem uma vida muito superior. Muito, muito superior. Obrigado, Jesus. Vale a pena ouvir de novo a palavra de Deus.
e aplique esta palavra para você. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede, porque Deus dá uma satisfação tão profunda para cada um de nós. As pessoas são carentes, com grandes problemas, e não faz um esforço para ir a Ele. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É necessário ter fé, pois eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu, batizados, afastados, com anemia. Jesus disse que eu não perca nenhuma daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia, e tomara que sejam dignos. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho, que tenha fé em Jesus e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que bom. Obrigado, Senhor. Agora eu sei onde que vou estar daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos. Eu quero me aproximar cada vez mais de Jesus. Quero cada vez mais uma comunhão com meu Senhor Jesus. Que Ele seja o meu sustento, o pão que dá vida para mim. Amém? Abaixe sua cabeça, faça sua oração. Jesus, obrigado, Jesus, pela tua visita em nossos corações. Você veio, Jesus, para permanecer. Você nos disse: eu sou pão vivo descido do céu. E nós acreditamos, Senhor. Nós temos certeza, Jesus, que você é o nosso pão vivo, que você nos fortalece, que você nos dá vida. E nós temos certeza, Jesus, que você fortalece a nossa fé e você nos sustenta em toda a caminhada. Sabemos, Jesus, que muitas vezes somos fracos demais para aguentar tanta coisa que o Pai do céu permite para nós. Nós sabemos, Jesus, que somos fracos para dizer sim à vontade do Pai, quando essa vontade nos contradiz, nos faz sofrer, nos leva a momentos difíceis, até mesmo de desânimo, de desespero. Jesus, mas temos certeza que você é esse pão que nos fortalece, que você continuará caminhando conosco e que você dará passo a passo na nossa vida a partir de agora, para que nós possamos continuar a caminhada contigo e dizer sim à vontade do Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença viva. Fica conosco, Jesus. Fica com todos aqueles que estão sofrendo. Fica, Jesus, em especial com o nosso querido Ednei. Dá a ele toda a força, toda a graça. Muito obrigado, Jesus. Nós o consagramos a Ti, para que ele seja forte e corajoso, para que o Senhor possa dizer a ele: eu te amo, você vai vencer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.